Vão chegando aí que a gente vai fazer essa necessaire aqui, que é essa necessaire com zíper duplo, forro embutido, muito fácil, muito rápida de fazer. Esse estilo de necessaire, né, que é necessaire box, elas são muito fáceis de fazer, muito rápidas de fazer. E tá muito em alta esse zíper duplo, né, que dá abertura e visibilidade total para o que tá dentro. Então, ela serve como necessaire, como estojo. E eu quero te pedir para você convidar suas amigas, convide suas amigas costureiras para participar aqui da live também. Tem um aviãozinho bem no cantinho direito aqui do seu celular, tá? Daqui da live, aqui ó, bem no cantinho. Chama as amigas para elas participarem também. Compartilhar só faz a gente crescer. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce, tá? Então, a gente vai começar e eu espero que vocês aproveitem muito, tá? Essa live. Eu quero dar algumas dicas muito legais para você. Oi, Regininha, boa tarde. Quero dar umas dicas bem legais, assim, coisas que eu falo muito para as minhas alunas, que são da comunidade, tá? Então, você que tá aqui, aproveite a oportunidade, tá? De estar aqui, de aprender, tá bom? Então, a gente vai fazer esse estojo aqui. No passo a passo, que eu coloquei rápido, né, aqui no Instagram, Socorro Acioli, boa tarde. Eu coloquei aqui no Instagram, eu não coloquei uma alcinha de mão, né? Eu deixei só essa alcinha aqui, que ela também dá pra ser só uma alcinha, só essa alcinha aqui, né? Dependendo do que a pessoa for colocar aqui, não força muito o zíper, mas se ela colocar muita coisa, pode forçar o zíper, tá? Cami, seus projetos da comunidade bombando por aqui, graças a Deus, né? Eu fico muito feliz, graças a Deus. Você que ainda não é da comunidade, corre, tá? Porque a oportunidade tá para acabar. A comunidade vai ficar aberta somente até o dia 31 de julho, tá bom? Então, você que quer entrar na comunidade e tá pensando, decide logo, porque é só até o dia 31 e as vagas vão ser fechadas, tá bom? Então, chama aí as amigas, tá bom? E a gente vai fazer esse estojo. Então, você pode deixar só com essa alcinha assim, tá? Mas se a pessoa colocar muita coisa pesada, pode dar uma forçada no zíper. Tem que ter, assim, um zíper muito bom, cursores muito bons, tá? O legal, o ideal, assim, na minha opinião, é a gente usar com alcinha. Eu vou ensinar hoje, tá bom? Como o Reels, ele é muito curto, pra eu ainda colocar uma alça, ficou muita coisa, entendeu? Então, eu não coloquei. Então, vamos fazer aqui com a alça, com a opção de alça, você pode fazer com a alça ou sem a alça, tá bom? Então, é isso. Vamos começar, tá bom? Comprei os seus projetos, existe um grupo de Facebook, Telegram? Sim, o grupo do Telegram, você entra pela plataforma. Lá na plataforma tem um módulo escrito Grupo VIP Telegram. Aí você entra, o grupo é top. Eu adoro o grupo. As meninas lá, elas ajudam muito, trocam muita experiência, dá muito ânimo pra gente. Eu amo esse grupo, tá? Você que é da comunidade colorida, entra lá no grupo do Telegram, tá bom? A Artes da Kátia falando aqui o quanto o grupo é bom, a gente se amarra no grupo. Eu gosto muito do grupo também, tá? E a Flor do Dia Ateliê falando que entrou na comunidade hoje, já tá amando as aulas. Que bom, precisando, tá? Pode me chamar o suporte, tiver dúvidas a respeito de pagamento, a respeito de impressão, chama o suporte, link na bio, tá bom? Então, mimos da Adri, Cami maravilhosa, vocês que são maravilhosas. Grata por estarem aqui compartilhando comigo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Relembrando, tá? A gente vai fazer esse estojo aqui, estojo box, rápido de fazer, fácil de fazer, bom de vender. Necessaire estojos são sempre muito bons de vender. Ele tem um tamanho ideal para colocar coisas de papelaria, né? Canetas e tal, coisas de make. Então, tem um tamanho muito bom para colocar muitas coisas. O Arthur chegou aí. Oi, Arthur! Então, é um tamanho ideal para colocar bastante coisa, uma peça rápida, poucas partes para fazer. Então, ó, a gente faz assim, faz muitas, tá? Você que quer vender aí kits, igual eu falei, né? Dá para colocar em kits de Dia dos Pais, tá bom? Então, é algo legal aí pra gente vender, tá bom? Eu vou falar aqui, eu utilizo para quem tá chegando, conhecendo meu trabalho,
o estruturador que eu indico, tá? Que eu gosto de trabalhar é a associação de nylon dublado com TNT. Vou mostrar aqui. Que são esses materiais aqui, ó. Nylon dublado é uma espuma com um nylonzinho aqui. Eles dois são unidos, então é o nylon dublado, tá? E o TNT, o que eu vou utilizar aqui é o 120. Esse é o estruturador que eu indico, tá? Para utilizar nas peças. Por quê? Porque ele tem durabilidade, ele tem resistência, tá? Eu falo muito disso, tem muito conteúdo aqui no Instagram da Colorida, falando a respeito de estruturadores. Eu gosto muito de estudar materiais, então esse estruturador é o estruturador que eu indico. Cami, eu posso fazer as peças da Colorida, as peças que você ensina, pagas, gratuitas, essa daqui com outro estruturador? Pode, claro que pode. Você pode fazer com o estruturador que você preferir. Só que eu sempre chamo a atenção para... Você é uma profissional. Você é uma profissional. Você está aqui, você está empreendendo, você é uma pessoa que trabalha com costura criativa, né? Você precisa ter conhecimento a respeito do material que você utiliza. Então, se você utiliza tal material, tenha conhecimento a respeito daquele material, a respeito de durabilidade, a respeito de qualidade, tá bom? Então, se você escolhe utilizar um material, escolha por consciência, escolha porque você conhece o material que você está utilizando, tá bom? Então, nós somos profissionais e a gente tem que agir como tal, tá bom? Então, o conhecimento a respeito do material que você está utilizando é a base do nosso trabalho. Não vá fazer o seu trabalho só porque a pessoa disse que é para fazer e não é para você utilizar esse material ou qualquer outro porque eu falei ou porque fulano falou, mas conheça, entenda do material que você está utilizando. Que material é esse? Por que ele tem mais durabilidade? E aquele outro, por que não tem tanta durabilidade? Por que você utiliza tal material que você utiliza, né? Para estruturar, por exemplo. Você utiliza porque você conhece ou só porque todo mundo utiliza, né? Então preste atenção nisso. Preste atenção porque você é uma profissional, um profissional, tá bom? Então é importante que a gente saiba o que a gente está usando. Aqui eu vou utilizar esses materiais e você pode utilizar o que você preferir. Agora, né, eu até falei hoje aí nos stories que eu tô utilizando muito dublagem, né? Dublagem é unir o tecido ou qualquer outro material, né, com outro tecido. A dublagem que mais a gente utiliza é usar o tricoline, né? Dublar o tricoline com uma sarja, né? Por exemplo, unir com cola. O Dubla Fácil que eu falei hoje, que é patenteado pelo Tofu Studio, eles colocaram numa sarja uma cola, que na verdade é um adesivo, né? Muito resistente. E é muito fácil de se utilizar, né? Então eu estou utilizando bastante a dublagem. Então, assim, eu associo o que eu vejo que tem qualidade, que eu vejo que vai trazer qualidade para o meu trabalho, que vai trazer qualidade para quem eu entregar as peças e também para trazer conteúdo de conhecimento de materiais de qualidade para todas as pessoas que me acompanham aqui, porque eu sinto que eu tenho esse dever de trazer o que é de qualidade. Se não tem qualidade, se eu estudo, vejo que o material não é de qualidade, eu não indico, tá bom? Então, a gente vai começar relembrando, utilize o estruturador que você preferir. Mas estude o estruturador. Aprenda o que é aquele estruturador, a durabilidade, qual é a qualidade do que você está utilizando. Do estruturador e de tudo que você usa, tá? Nunca tinha feito nada dublado e gostei muito do resultado. Gente, dublar, assim, sinceramente, se eu pudesse eu dublava tudo. Só que não dá porque gasto mais tempo e tal. Eu tô até com a cola aqui, a cola pano, que é a única cola aqui no mercado brasileiro que eu conheço. E a Emi do Tofu Studio também me falou que ela não conhece outro. E o Tofu Studio, eles são especialistas em dublagem. Então, se ela disse pra mim que ela também não conhece outra, então eu vou dizer pra vocês que aqui no mercado brasileiro a gente não tem outra que seja resistente às lavagens como essa aqui, tá? Então, pra dublagem eu indico essa cola aqui. Cola pano dessa marca, Gliart, tá? Que é um produto glitter, tá? Vocês encontram essa cola aqui lá na JJ Fivelas e vocês têm desconto, 10% de desconto com o cupom Colorida, tá bom? Então, para dublagem eu indico que vocês usem
que eu gosto muito, eu tô usando assim cada dia mais, porque é muito legal a dublagem, tá? Falando de estruturadores, né? Porque dublar é estruturar também, tá bom? Uso de cola pano com sarja ou usar o Dubla Fácil, que ele já vem lá com adesivo, que é a cola, tá bom? Então vamos lá. Vou utilizar então aqui, relembrando, nylon dublado e TNT, que é o material que eu utilizo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou passar aqui a minha linha, que eu não tinha passado, tá uma linha azul aqui, e eu vou utilizar um tecido rosa, não ia dar muito certo, né? Não ia ficar muito bonito. Então eu vou trocar aqui, troquei a linha, e pra gente começar a costurar. Vou explicar aqui como é que eu faço a costura de segurança, tá bom? Pra quem tá aqui e gosta de utilizar esse material, tá bom? Eu vou falar aqui a respeito da costura de segurança. Antes, vou falar a respeito de uma coisa. Material. Eu não jogo esses materiais. Isso serve para você que usa manta também, tá bom? Não jogue pedacinhos de material fora. Reutilize sempre os seus materiais, tá? Então, aqui nessa peça, eu vou reutilizar pedaços aqui de partes, de outras peças, né? Sobre essas partes menores. E eu vou reutilizar. Vou costurar como? Vou colocar aqui um em cima do outro. Eu não faço isso aqui, tá? Isso aqui a gente faz com tecido. Eu coloco aqui um em cima do outro, bem na pontinha, e faço uma costura com retrocesso no começo e no final, tá bom? Vou fazer isso pra ter o mínimo de desperdício possível, tá? Eu não desperdiço material de jeito nenhum. Então, vou costurar aqui. Eu vou abaixar um pouco a câmera pra vocês olharem o que eu tô fazendo, tá? Não se preocupem, só vou mostrar aqui pra vocês. Não joguem material fora, tá bom? Vou só beber uma água aqui. Não joguem material fora, tá bom? Ó, costurei. E vou utilizar pra fazer a minha peça. Então, nylon dublado, TNT. A espuma pra cima. Vou pegar aqui o meu tecido. Vou relembrar aqui com vocês. A gente vai fazer aqui a costura de segurança na parte principal primeiro aqui, tá bom? Então, 2 vezes de 30 por 15. Eu gosto muito desses tamanhos, assim, que são mais certinhos. Eu acho que é mais fácil da gente cortar e tudo mais, né? Então, é 30 por 15. Bem fácil da gente decorar, fazer, né? Então, 30 por 15. Vou abaixar aqui e vou falando, tá bom? E vocês vão me ouvindo aí. Vou abaixar pra vocês verem eu costurando. Uso muito, tá? E é indispensável, né? A utilização dos prendedores, tá bom? Eu tenho alguns desses aqui, uma boa quantidade, porque eu tenho ganhado muito, tá? Mas quando eu compro, eu só compro esse, que é de metal, tá bom? Que esse daqui, ele tem durabilidade eterna. Se você cuidar bem, dura a sua vida toda, tá? Então, eu gosto muito de investir meu dinheiro em tudo que tem durabilidade. Então, eu utilizo esses daqui, tá? Pra eu comprar, né? Mas como eu tenho muito de plástico, eu utilizo de acrílico, eu uso também, né? De acrílico quebra com muita facilidade, né, gente? Então, vamos lá. Eu vi que tem muitas perguntas, eu não consigo ler no momento, tá? Eu peço para as minhas alunas, que já tem bastante costume, tá? Eu peço para as minhas alunas aí, que elas já conhecem bem como é que eu ensino, os materiais, tá? Poderem respondendo aí, quem tiver alguma dúvida, ajudar aí respondendo, tá bom? Eu vi que a Artes da Kátia tá aí, ela sabe bastante como é que eu trabalho. Então, as alunas que já conhecem minha forma de trabalhar, a Su, que também entrou aí, também sabe bastante da minha forma de trabalhar, quiserem ajudar aí a responder, tá bom? Eu agradeço, tá bom? Então, vamos lá, porque eu vou ficar aqui passando o passo a passo direitinho pra gente conseguir fazer essa aula no tempo de 1 hora, tá bom? Então, vamos lá. Pra fazer a costura de segurança, aqui utilizando tecido nylon dublado, a parte da espuma pra cima e a parte do nylon virado pro TNT, tá bom? Tá aí, né? Então, Kátia, se você puder responder aí as perguntas, tá? Que as pessoas estão fazendo, me ajuda aí, tá bom? As alunas que puderem ajudar, eu agradeço.
Então, a gente vai unir aqui esses 3 materiais. A costura de segurança não precisa colar nada, tá bom? Se você quiser fazer um matelacê, você pode fazer, tá bom? Você pode fazer agora o matelacê, ou se você preferir, você pode fazer a costura de segurança e depois fazer o matelacê, tá bom? Eu prefiro fazer só a costura de segurança e eu não faço matelacê. Artes da Kátia, que tá aqui, que é uma aluna, ela gosta muito de matelacê, ela usa esse material e faz matelacê nas peças dela. Então, realmente depende do que você gosta nas suas peças, tá bom? O Arthur também tá aí, vai ajudar a responder, tá bom? Podem perguntar à vontade, que eles entendem bastante da forma que eu ensino, tá bom? Então, vamos lá. Então, para fazer a costura de segurança, você pode fazer a costura de segurança pela parte do tecido, ou você pode fazer a costura de segurança pelo lado do TNT, tá bom? Eu vou fazer a costura de segurança pelos 2 lados. Cada parte eu vou fazer de um lado para vocês entenderem, tá bom? Porque cada um é realmente de uma forma, tá bom? Do lado aqui da frente, como é que a gente vai fazer? A gente vai costurar bem na pontinha sempre. Por quê? Quanto mais a gente costura na pontinha, menos para não mostrar na nossa parte principal, né? Quando a gente finalizar a peça, nenhum tipo de costura. E a gente vai costurar na pontinha, segurando com os dedos das 2 mãos, para evitar que o tecido se desloque de lugar, tá bom? E lá no final acaba que o seu tecido vai estar todo torto, aí a pessoa fala que não consegue utilizar o material, porque o que acontece? Esse material, ele vai dar uma estabilizada, a espuma dá uma estabilizada no tecido, só que ela não cola o tecido, igual acontece com a manta, tá bom? Então, com a manta é diferente, a manta a gente vai passar lá, né, e a manta, ela é termocolante, vai colar o seu material, né, o seu tecido. Não acontece isso com o nylon dublado, tá bom? Então, o nylon dublado a gente vai estabilizar e a gente vai fazer a costura de segurança, tá bom? Então, vamos lá. Fazer a costura de segurança, segurando, então, com os dedos das 2 mãos, segurando o material no lugar. Não é algo assim muito complicado de fazer, não tem dificuldade, tá bom? É treino realmente, tá bom? Então, vamos lá, vou começar a costurar, segurando, ó, o tecido com as 2 mãos. Com os dedos das 2 mãos, para que fique bem certinho no lugar. De um lado, do outro. E vamos costurando. Então, aqui nessa parte são as partes principais. Elas são 2 partes de 30 por 15, tá? Eu coloquei lá nos stories os materiais que precisam, tá? Mas eu vou repetindo aqui. Então, a gente vai costurando e segurando aí o material no lugar, ó, com as 2 mãos, com os dedos das 2 mãos, para evitar, ó, e esticando aqui bem o tecido, para evitar que saia do lugar, tá bom? Esse material vale muito a pena, esse pequeno detalhe que é o que a gente muitas vezes está acostumado a utilizar a manta, por ele colar, né? Colar na manta, o tecido colar. A gente está muito acostumado com essa, que é uma facilidade. E se você for olhar todos os benefícios que tem um material que tem mais durabilidade, mais resistência, né, você pode colocar na balança o que vale mais a pena para você, né? Utilizar um material que tem mais durabilidade, mais resistência, ou ter esse benefício do tecido colar na manta, tá? E eu falo o seguinte, né? Pela manta não ter tanta durabilidade, a durabilidade dela ser baixa, se você for utilizar, eu gosto de utilizar e eu quero utilizar a Kami, a manta, beleza, mas pelo menos utilize ela com TNT, tá? Porque pelo menos vai dar uma diminuída nessa perda, tá? Do material, da estrutura do material, tá bom? Então, mesma coisa, vou montar aqui tecido, nylon dublado, espuma pra cima, depois o TNT. Vou colocar aqui em cima, tá bom? E vou costurar agora, fazer a costura de segurança. Vou mostrar aqui como é que ficou. Ó, fica bem esticadinho, é só você fazer, ó, a costura com bastante cuidado, tá bom? Ó. Agora eu vou fazer pelo lado do TNT. Muita gente que chega até aqui na colorida, nunca nem ouviu falar desse material. Muita gente mesmo, nunca nem ouviu falar do uso desse estruturador. Utiliza e se apaixona. Fica muito feliz com o uso desse estruturador, por ver que realmente
o uso da manta acontece isso, né? A perda de estrutura, principalmente quando se lava, né? Então tem uma vida útil a peça um pouco menor, a peça estruturada com a manta, somente com a manta, tá? É algo assim que pesa, pra mim pesou bastante, né? Eu utilizei muito pouco manta. Quando eu vi que ela perdia tanta estrutura, eu procurei uma outra forma de estruturar as minhas peças, por entender que o que eu quero ser conhecida como uma artesã que traz qualidade para o meu trabalho, para o que eu entrego para as minhas clientes. Então, eu quero ser conhecida pela qualidade. Então, sendo assim, eu preciso entregar as minhas peças com materiais de máxima qualidade possível, né? Então, por isso que eu escolhi, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer a costura de segurança pelo lado do TNT, tá bom? Porque você pode escolher o lado que você prefere fazer a costura de segurança. Montei da mesma forma e agora eu vou só virar o TNT pra cima e vou fazer a costura de segurança. Prendi do mesmo jeito e vou fazer a costura de segurança pelo lado do TNT. Aqui, você só vai precisar segurar bonitinho, mas você não precisa ter aquele cuidado maior de segurar bastante, assim, com as duas mãos. Eu tenho achado essa forma um pouco mais tranquila para a grande maioria das alunas. Eu ainda prefiro fazer a costura de segurança pelo lado do tecido, tá? Mas muitas alunas estão gostando bastante e achando mais tranquilo fazer a costura de segurança pelo lado do TNT. Então, vamos lá. Fazer a costura pelo lado do TNT. Uma coisa que eu faço, como eu não tô vendo o tecido, eu sei aonde ele tá, porque eu coloquei ele certinho naquela parte, né? Na parte aqui do nylon com o TNT. Eu vou arrumando aqui e olhando se tá certinho. Vou dando uma ajeitada pela parte de baixo mesmo. Eu ajeitei, tá ok? Vou continuar costurando bem na pontinha. Ajeitando. E costurando, tá? Então, costurando pelo lado do TNT. Chegou aqui, costurei de um lado, do outro. Vou dar uma esticada. Uma esticada assim, não é esticar pra puxar, tá? Pra puxar aqui no viés do tecido, não, tá? É só ajeitar o tecido aqui embaixo pra ele se acomodar ao material, pra ele se acomodar ao material, ok? E vamos lá. E o último ladinho aqui. Pronto. E fica dessa forma, fica igual o outro, do outro jeito, ó. Mesma coisa, tá vendo? Então, tem alunas que preferem fazer pelo lado do tecido e alunas que preferem fazer a costura de segurança pelo lado do TNT. Então, escolha o seu lado, tá bom? O lado que você prefere para fazer a costura de segurança. Aí, se você preferir, você pode fazer a costura de segurança e daqui fazer o matelassé, se for a forma que você gosta de trabalhar. Eu gosto sempre de deixar a parte limpinha, então eu faço todo o corte das sobras, tá? Então, vou cortar aqui todas as sobras, refilar todas as sobras. Aqui 2 vezes de 30 por 15. É a parte principal da minha necessaire, tá? Então, tirei todas as sobras aqui, refilei. Vou refilar o outro lado pra gente poder partir para fazer a costura de segurança na aba. A aba, ela tem 25 por 7, tá bom? Você que tá costurando aí junto comigo, então você já pode pegar aí a sua aba para você poder fazer a costura de segurança e já deixar certinha aí sua aba. Pronto, refilei aqui e agora vou fazer a aba. Só falta eu achar o tecido da aba, né? Deixa eu... Achei. Então, aba, mesma coisa, 25 por 7, TNT, nylon dublado, a espuma voltada para o tecido, o TNT 120 aqui atrás, tá? Então, a gente vai utilizar, vai fazer da mesma forma, tá? Costura de segurança. Unir, porque isso facilita, né? Tem algumas vezes, se a parte é pequenininha, eu não faço essa costura de segurança, já costuro a parte, né? Mas o melhor, principalmente para quem tá começando, é fazer a costura de segurança em todas as partes, tá? Uma coisa que eu falo sempre é que não tente fazer o mais fácil, tá? Não tente fazer o mais fácil. Faça sempre o melhor, o correto, tá? Porque muitas vezes a gente tenta
ah, não vou fazer a costura de segurança, ou vou pular essa parte aqui, que dá um pouco mais de trabalho. Aí a sua peça não fica boa, aí você tem que desmanchar. Eu raramente desmancho, tenho que desfazer uma peça, porque eu presto muita atenção primeiro, tenho muito foco no que eu tô fazendo. Quando eu tô costurando, eu foco muito no que eu tô fazendo, esqueço mesmo as distrações e eu não pulo partes, eu faço a costura de segurança em tudo, eu refilo tudo. Então, eu vou realmente pelos detalhes, sabe? Pelos detalhes, para não precisar ter que refazer nada. Eu realmente tento ter maior cuidado possível com isso, para que eu não precise ficar refazendo as partes, né? Então, tenha bastante cuidado, mesmo que você... Cami, eu tô começando também, tá? Começando também. Porque quando a gente já tem mais experiência, a gente vai errando menos. Eu percebo que a gente vai errando menos, né? Mas, mesmo você que tá começando, preste bastante atenção que você vai ver que você vai errar pouco também, tá bom? Para que o seu trabalho seja mais produtivo, para que você produza mais, tá? Então, é focar no que você tá fazendo, é prestar atenção no que você tá fazendo, tá? Então, fiz a costura de segurança aqui na outra parte e estamos, então, com as partes aqui prontas pra gente montar essa peça que é mega rápida, tá bom? Mega rápida. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer, tá? Vamos começar pela aba, tá? A gente vai começar pela aba, que é essa abinha aqui, ó. Essa abinha que tem o botão de imã e o zíper duplo, tá? O melhor é utilizar o botão de imã, porque ele tem essa facilidade de abrir, tá bom? Usar botão Ritas nessa peça, eu acho assim que não fica tão bom, tá bom? Não fica tão bom. Essa peça, existem muitas peças desse estilo de aba, de abertura com zíper duplo, né? E o melhor, assim, na minha opinião, é sempre utilizar um botão, né? Se precisar utilizar um botão, utilizar o botão com imã, tá? Um botão imantado, tá bom? Então, vamos utilizar o botão imantado. Aqui, no passo a passo rápido que eu fiz, eu utilizei um botão com rebite duplo, tá? O botão com rebite duplo, você encontra lá na JJ Fivelas. Tem outros lugares também, com certeza. Só que lá é parceiro da Colorida. Lá você ganha desconto usando o cupom da Colorida, que é o Colorida tudo maiúsculo, tá bom? Então, aqui eu utilizei, para ser mais rápido, lá no passo a passo, né? Que só tem 1 minuto e meio. Eu utilizei o botão de imã com rebite duplo. Mas esse daqui, ele é o que tem as garrinhas, né? O botão de imã que tem as garrinhas. Ó, vou tirar aqui essa parte aqui, que é o que prende, né, o botão, as garrinhas, que é o que a gente encontra com mais facilidade, né? Esse aqui que eu tô utilizando, pelo tamanho da nossa necessaire, é o 14, né? Esse daqui é o 18. A gente encontra o 18, né, que é o maior, e encontra o 14. Para essa peça, o melhor é o 14, pelo tamanho da peça, tá bom? Então, o ideal é você utilizar, ó, se a gente for utilizar aqui o 18, para a aba fica bem grande, mas se você não tiver outro, utilize o que você tiver, tá bom? Mas o ideal é a gente ter o botão imantado, tá bom? Eu vou descer aqui para vocês verem, tá bom? Eu acabei de ver aqui que vocês estão falando que não estão conseguindo ver, eu vou colocar aqui no meio da tela, para vocês poderem ver o que eu tô fazendo, tá bom? O celular tá saindo aqui, vou ajeitar, pronto, para vocês verem o que eu tô fazendo. Acho que assim dá pra ver melhor, né? Porque eu tava falando. Pronto. Então, essa parte aqui tá pronta, né? Eu fiz a costura de segurança aqui na parte de 25/7 e eu vou colocar o botão, tá bom? Como é que a gente faz a colocação do botão, tá? A respeito de botão fêmea e botão macho. Em cima, aqui na aba, a gente vai colocar o botão macho, que é o que tem o pininho. Embaixo, depois que a gente tiver feito tudo, a gente vai colocar o botão fêmea, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui primeiro o botão macho, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso forro, primeira coisa. Já pegou aqui o botão, tá separado aqui. Peguei o meu forro. O meu forro tem 25/7 também.
vou pegar um cone de linha. Aí você pega aí o seu cone, tá? E vamos fazer a marcação. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Pronto. Vamos fazer a marcação com cone de linha aqui em cima, na parte de cima, na parte superior aqui. Já vamos deixar aqui pronto. Pronto. Aqui. Marquei, né? E agora eu vou fazer um piquezinho aqui para encontrar o centro. Um pique bem pequenininho, tá? No forro, para encontrar o centro. Pronto, bem pequeno, tá? E agora eu vou pegar um pedacinho de nylon aí, que você tenha, tá? Um quadradinho de nylon, só pra gente poder fixar o nosso botão. Ó, esse quadradinho aqui de nylon, ele tem 4x4, ó, bem pequenininho, tá? Um quadradinho de nylon. A gente vai colocar, então, a parte macho aqui, tá bom? No forro, a gente vai colocar no forro. A marcação, a gente faz com essa parte aqui, que é onde a gente fixa, tá? Normalmente ela é redondinha, essa daqui, ela tem é meio oval, assim, mas normalmente ela é redondinha. A gente vai colocar aqui, vamos fazer a marcação, deixa eu pegar o... Vou usar aqui a minha fita, tá? Que tá aqui no meu pescoço, mais fácil. E a gente vai marcar daqui de cima, ó, que é a parte de cima da nossa aba, pra baixo, 1,5 centímetro, tá? E a gente vai fazer a marcação do nosso botão em cima desse 1,5 centímetro, tá? Em cima, vai ficar só uma pontinha mesmo. Só uma pontinha que é o que a gente vai costurar, tá bom? Então, bem nesse 1,5 centímetro, eu vou marcar, ó. Eu coloquei deixa eu até fazer aqui o pontinho. Eu coloquei a parte redondinha aqui, dessa parte que é o fechamento do meu botão de garrinha, bem em cima da marquinha de 1,5 centímetro, e marquei onde vai ficar as perninhas, né? E vou fazer isso aqui no meu nylon, tá? Então, vou marcar aqui no nylon. Eu furo um e depois furo o outro, tá? Deixa eu só pegar aqui o descaseador, abridor de casa, né? Vou abrir aqui no nylon. Ó, abri no nylon. E vou abrir no forro. Vou abrir no forro. Pronto. Agora, eu vou passar o botão aqui no forro. Se você tiver o botão aí com rebite imantado, com rebite de só um ou rebite duplo, né? Você pode utilizar, fica super bom, né? Coloquei aqui atrás e vou colocar essa parte aqui que prende o botão. A abertura das perninhas, lembrando que é pra fora, tá? Lembrando que a abertura aqui das perninhas é pra fora. Se você abrir pra dentro, o seu botão ele fica meio que saindo, não fica legal, tá bom? Então, a abertura das perninhas é pra fora. E eu vou cortar aqui essa sobrinha Ó, pronto. Então, meu botão tá fixo aqui no meu forro. E eu vou agora pegar o meu zíper. São 2 zíperes aqui. Zíper de metro, número 5, é o que eu vou utilizar aqui, tá bom? Eu peguei 2 pedaços aqui, 2 partes de 25 centímetros, tá bom? Então, eu vou abrir um pedacinho e vou cortar um pedacinho dos dentinhos do zíper. Eu prefiro fazer assim, tá bom? Eu acho que fica mais fácil para colocar o cursor. E vou passar o cursor. Vou passar o cursor nesse. Ó, é bem facinho, facilita bastante. E vou passar o cursor nesse outro. Então, tem que passar o cursor, tá bom? E a gente não vai abrir o zíper para facilitar para nossa compreensão, tá? De como é que monta. Então, passei o cursor e passei. Passei o cursor e passei o cursor. Pronto, certinho. Agora, eu vou refilar esse cursor, esses zíperes, né? Essas duas partes aqui.
em 22 centímetros, tá bom? Então, eu vou medir aqui, vou pegar a minha fita, vou pegar aqui, minha fita métrica, e vou medir. 22 centímetros dá aqui, nessa, eu vou cortar. Então, são 22 centímetros, tá? Que você vai utilizar. Cortei uma, vou medir aqui com a minha fita a outra aqui, cortei a outra. Dá uma olhada para ver se tá certinha as duas. Vou pegar, cadê o meu isqueiro? Aqui. Vou pegar aqui o meu isqueiro e vou queimar aqui nessa parte aqui de baixo. Vou selar aqui o meu zíper só na parte de baixo. A parte de baixo é por onde o meu cursor entrou. O meu cursor, ele tá fechando aqui, ó, tá subindo pra cá. Então, eu selei a parte aqui de baixo do meu zíper, do meu zíper, tá? Dos dois. Então, meu cursor tá subindo, essa parte aqui de cima eu vou abrir, então não preciso selar no momento, tá? Aqui embaixo que eu vou selar. Eu sempre selo o zíper, tá? Ah, Cami, mas não precisa. Eu já tive problemas com zíper que foi abrindo, soltando. Então, assim, eu sempre selo, eu sempre tenho cuidado para não ter problemas. Então, tudo que eu posso fazer para que a minha costura, o meu acabamento, a minha peça fique perfeita, eu faço, tá bom? Então, selei na parte de baixo, os meus dois cursores estão subindo e os meus dois zíperes estão com o tamanho refilado de 22 centímetros, tá bom? Então, eu vou pegar aqui os meus dois zíperes, um pra cá, outro pra cá. Um vai ficar de um lado e o outro vai ficar do outro. Eu vou costurar os meus zíperes dessa forma aqui. A parte onde eu selei, ele vai ficar certinho com a parte de baixo aqui dessa parte principal de 25 por 7. Então, um vai ficar aqui e o outro vai ficar aqui, né? Eu vou costurar um de cada vez, claro. E como é que eu vou costurar? Eu vou abrir um pedacinho do meu zíper, só um pedacinho, e vou puxar a pontinha pra cá. Eu vou prender o meu zíper aqui com os meus prendedores. Prendedor é vida. A gente precisa ter prendedor, facilita. Ó, aqui, ó, paralelo. O meu zíper paralelo com a parte de baixo aqui da minha aba. E vou prender aqui, mais em cima. Abrir um pedacinho do meu zíper, só um pedacinho, ó. Tá vendo? Só um pedacinho. E eu vou costurar a partir daqui, com retrocesso, vou costurar e vou fazer um retrocesso aqui embaixo. O meu cursor vai permanecer aqui, tá? Então, vamos lá, vou costurar. Zíper, um pedacinho só pra fora. E eu vou costurar bem certinho. Retrocesso. E puxar aqui o cursor. E retrocesso no final. Então, retrocesso no começo, retrocesso no final. Então, o meu zíper ficou com a pontinha, ó, pra fora. E agora, do outro lado, você vai colocar pra fora o seu zíper a mesma quantidade que você colocou desse lado, esse lado também vai ser. Lembrando que aqui tá tudo ok, é 22 centímetros, então aqui também. Cursor subindo, aqui certinho, paralelo, zíper aqui embaixo, com a parte da minha parte principal aqui na minha aba, né? Já estruturada. E eu vou abrir, então, um pedacinho. Os prendedores que eu uso são de papelaria. Esses prendedores, eles duram a vida inteira, tá? Eu tenho aqui uns de acrílico, mas eu já falei, eu só uso esses de acrílico porque eu ganho. Eu não vou jogar fora, eu uso, né?
Mas para eu comprar, eu só invisto mesmo nesses porque eles têm alta durabilidade, eu adoro. E fora que olha a abertura, tá, gente? Eu vou mostrar aqui a abertura. A abertura, se você forçar mais, ele quebra. Olha a abertura desse aqui, você pode forçar, ó. Força, pode forçar. Ó a abertura. Então, pega muito mais material. Pega pouco material, pega médio material, pega muito material. Então, é um tipo de prendedor perfeito, tá? Fácil, igual o Arthur falou aí, fácil de achar, tá bom? E esse daqui eu vou costurar pelo lado de cá, né? Pelo posicionamento aqui da nossa máquina. Vou costurar pela parte, por aqui, por baixo, né? Começar por baixo, vir até aqui, puxar a pontinha do meu zíper pra fora e fazer o retrocesso. Começa com retrocesso, finaliza com retrocesso. Vamos que vamos. Vamos lá. Retrocesso. Vou trazer aqui o cursor um pouquinho. Estamos chegando perto do zíper. Presta bem atenção quanto que você virou para cá, para ficar na medida certinha. Ah, tenho dificuldade. Marca, pega a sua régua, coloca aqui e marca. Mesmo que seja aqui pertinho, se você tiver qualquer dificuldade, marca, tá? Para ficar o mais perfeito possível, tá bom? Então, vamos lá. Vou puxar aqui, trouxe aqui na medida certinha e vou fazer o retrocesso. Retrocesso, retrocesso. E vou tirar aqui. E vou puxar aqui um pouquinho. E, ó, costurou dos dois lados. E ficou dessa forma aqui, os cursores subindo, tá? Porque a parte daqui de cima é a parte onde a gente vai arredondar aqui na nossa aba, tá bom? Então, essa parte aqui, ok. Agora a gente vai colocar o nosso forro. Pega o seu forrinho aí, tá? Pega o seu forrinho. Eu fiz a marcação por aqui, né? E coloquei o botão pra cá. Na verdade, a marcação, ela tem que ser na parte de trás do nosso forro, né? Então, eu vou pegar aqui de novo e vou marcar, né? Porque eu marquei na parte da frente, mas é na parte de trás, claro, porque a gente vai costurar pela parte de trás do forro e não pela parte da frente. Então, eu vou marcar aqui novamente com a caneta aqui, de um lado do outro. Pronto, ó, marquei aqui na parte de trás e vou colocar frente, ó, frente do meu forro com a frente da parte principal e vou prender. Sobrou aqui um pedacinho só, um espaço para eu costurar, tá bom? E vou prender aqui embaixo também, já eu corto essa linha. Vou prender aqui. Vou prender aqui. E vou prender aqui. Agora eu vou costurar, deixando a parte de baixo aqui, ó, aberta, que é por aqui que a gente vai desvirar, tá bom? Então, aqui vai ficar aberta e eu vou costurar aqui, aqui e aqui. Essa parte onde eu marquei, eu vou costurar com o pé de máquina, tá? Que a gente vai costurar nessa marcação, fazendo essa marcação, esse contorno aqui, tá? Dessa curva, tá? O pé que eu utilizo aqui é de 1 centímetro, tá? Então, a gente vai costurar com 0,5 a margem de costura, tá bom? A margem de costura da máquina industrial que eu tô utilizando aqui, né? Tô utilizando uma máquina reta industrial. E o pé de máquina aqui é de 1 centímetro. Então, margem de costura de 0,5, tá bom? Então, a gente vai costurar aqui, bem próximo dos dentinhos do nosso zíper, tá? E dá esse 0,5 aí. Aqui vai chegar o nosso cursor e a gente vai colocar ele pra baixo. Vai costurar em cima aqui do zíper, que tá virado, né, pra fora. Vamos costurar em cima do zíper, que tá com a pontinha virada pra fora. E aqui na curva, eu vou seguir a curva
com a margem de costura de 0,5, que é a margem que eu tô utilizando aqui, tá? Todos os projetos da Colorida, eles são costurados com essa margem de costura, tá? De 0,5. Virou. Aqui o cursor também. Vou puxar o cursor pra cá. Retrocesso. Sempre faço retrocesso no começo e no final, tá? Sempre. E aqui, então, a gente vai cortar as pontas do zíper. Cortar a ponta do zíper. E cortar a pontinha da marcação que eu fiz, tá bom? Cortar a pontinha da marcação que eu fiz aqui. Então, fazer a curva aqui. Uma pessoa escreveu aí, só costurar com o pé de zíper, se costurar com o pé de zíper fica ok? Não. Opa, voltou. Voltou? Não, tá? Não pode. Cortei aqui, eu vou finalizar aqui, eu vou mostrar o pé, tá? Cortei meu zíper, né? A pontinha do zíper que sobrou aqui, e eu vou selar a pontinha desse zíper. Eu sempre selo a pontinha dos zíperes, tá? Ó, cortei aqui, vou selar a pontinha do zíper. Sempre selo, tá bom? Então, ó, tudo cortadinho aqui. Tinha caído, voltou, né? Voltou. Ó, aqui, pra quem tem aquela tesoura que picota, né? Já pra curva fica ótimo. Pra quem não tem, igual eu não tenho, vamos cortar aqui, ó. Fazer uns piquezinhos. Cuidado pra não chegar na costura, tá? Muito cuidado pra você não cortar a sua costura aqui. Eu fiz uns piquezinhos aqui, ó, pra poder ficar esse arredondado aqui, essa curva, ela ficar com um acabamento melhor, mais assentada, que o povo chama, né? Então, eu vou pegar aqui o pezinho de zíper. Ele é muito pequeno, tá? Fica muito colado nos dentinhos do zíper. Pra esse projeto não dá certo, tá? Muda totalmente o tamanho, as medidas, ó. Onde é que ele passa, ó? Ele passa bem pertinho do zíper, tá bom? Eu uso esse pé aqui pra fazer acabamento em bolso embutido, tá bom? É o pé que eu uso, mas é pro acabamento do bolso embutido, tá bom? Pra cá não, é o pé calcador normal, tá? É o pé normal. Mas esse daqui, o que eu uso, ele é o de 1 centímetro, que ele tem uma margem de costura de 0,5, tá bom? Então, vamos lá. Cortei aqui as pontinhas, né? Fiz os picotezinhos aqui. E eu vou desvirar, tá bom? Vamos desvirar aqui. Tomem cuidado para vocês não puxarem o zíper, tá? Para facilitar mesmo para vocês na finalização. Vamos lá. Vamos desvirar. Desvirar essa parte é muito simples, tá? Não é complicado. Esse espaço aqui para desvirar é um espaço ok, que a gente consegue desvirar com facilidade, tá? Essa peça é uma peça muito legal de fazer. Quando você pega aqui o jeito de fazer, vocês conseguem fazer muitas, diversas, tá? E aqui é a parte mais demorada. A parte mais demorada é essa aqui, da aba. O resto é, ó, um pulo. Um pulo porque é necessaire box, né? Necessaire box é simples da gente fazer, tá bom? Então, puxei aqui meu... Vamos lá, quase indo. Arrumando aqui, puxando. Ó, o zíper chega aqui, ele não vai mais, né, ó. Porque a gente prendeu um lado do zíper, né? Então, vou terminar de desvirar aqui. Botãozinho aqui, ó. Fofinho. A gente ajeita bem, ajeita bem. Cami, pode passar? Tá amassado, pode passar? Pode, tá? Pode, não tem problema. Você só não pode passar com ferro quentíssimo, tá? For uma temperatura amena, pode, tranquilo e calmo, tá? Agora a gente vai fazer uma costura de acabamento aqui. Unindo aqui tecido ao forro pra ficar bem bonitinho, tá bom? Então, vamos fazer a costura de acabamento.
Costura de acabamento. Eu sempre faço retrocesso no começo e no final. Sempre. Tá? Ajeita bem as curvinhas aqui. Pra ficar bem bonitinho. Ajeita bem. E diminuir aqui um pouco para fazer essa curva melhor. Retrocesso no final. Pronto. Nossa aba concluída, tá? Terminamos, ó. Aba concluída. E agora a gente vai passar para a parte principal aqui. Vamos pegar as partes principais que a gente fez a costura de segurança, 30 por 15, duas vezes aqui, né? A gente tá a parte principal e duas vezes o forro, tá bom? Então, duas vezes a parte principal, duas vezes o forro. E eu vou utilizar uma alça. Aqui eu vou utilizar uma alça pronta. Se você quiser fazer uma alça de tecido, né? Do tecido, do próprio tecido, ou pegar uma alça dessa e encapar, você pode, tá bom? Eu vou utilizar aqui uma alça pronta, tá bom? Então, eu vou selar a ponta aqui também. Essa alça, que é a alça chique ou alça especial, ela é feita de poliéster. Ela dá uma desfiada pequena, não é igual aquelas alças antigas que desfiavam muito, que a gente puxava assim, ela desfiava toda, né? Essa aqui, ela é uma alça de excelente qualidade, mas é poliéster, tá? Assim como o nosso zíper é de poliéster, material, a maioria que a gente utiliza são polímeros, tá bom? Então, selei aqui a ponta, as duas pontas, pra gente já deixar aqui certinho pra gente poder utilizar, tá bom? Agora a gente vai pegar as nossas partes principais e forro e vamos fazer uma marcação. Eu vou tirar as coisas daqui de cima, só para eu poder ter espaço para poder fazer a marcação, porque aqui tá, vocês não estão vendo, mas tem um monte de coisa aqui em cima. Fazer a marcação aqui na parte principal. Vou pegar essa parte aqui e vou fazer a marcação. Aqui embaixo, nas partes principais, né? Ó, 30 por 15. Aqui no 30, tá? Aqui no 30. Aqui embaixo, a gente vai fazer a marcação de quadradinhos de 4 por 4, tá bom? Aqui ainda sobrou um pouquinho, eu vou... Oi. A alça, perguntando da alça aí, né? Acabei de ver. A alça tem 20 centímetros, tá? A alça tem 20 centímetros. Vou marcar, então, aqui um quadradinho na parte de baixo de 4 por 4, tá? Desse lado e desse lado. 4 por 4. Desse lado e desse lado. 4 por 4. E em cima, eu vou marcar 4 por 1, tá? Em cima, 4 por 1 e embaixo, em cima e em cima. E embaixo, 4 por 4, tá bom? Então, repetindo, vou fazer isso nas duas partes, tá? Da parte principal e forro, já estruturados aqui. Então, 4 por 4, embaixo, embaixo, 4 por 1, em cima, em cima. Já vou cortar esse daqui. Cortar. Você pode fazer uma costura, se você estiver utilizando esse material, ou qualquer outro. Fazer uma costura primeiro e depois cortar, tá? Porque aí não vai ficar solto, porque aqui agora eu cortei, né, o tecido, ele vai ficar soltinho, assim, né? Eu vou mostrar aqui no 4x4, dá pra ver melhor. Ó, vou cortar aqui 4x4 na parte de baixo, pra gente fazer a necessaire box. Ó, tá vendo? Fica abertinho, né? Você pode agora passar uma costura, né? Vou passar uma costurinha aqui, ou você pode passar uma costura antes, né? Passar uma costurinha agora. E a minha linha aqui acabou. Deixa eu botar... A linha da bobina acabou, vou trocar a linha da bobina. Pronto. Nem deu pra costurar. Passou direto a costura. Pronto. Então, a gente pode costurar aqui pra ficar mais fácil. Pra
pra gente dar o acabamento, né? Ou a gente pode fazer direto, tá? Pra quem não tem tanta prática, é melhor costurar, cortar e costurar, ou costurar antes e depois cortar, tá? Porque senão vai ficar solto aqui, às vezes a pessoa dá alguma preguinha, fica mais fácil quando costura, tá? Então, vou fazer uma costurinha aqui também. Então, embaixo 4x4, em cima 4x1, tá? Fiz isso na parte principal, vou fazer nessa aqui também e vou fazer no forro, tá? Então, embaixo 4x4, vou marcar nessa. Eu vou marcar nessa e eu vou costurar antes de cortar, tá? Vou costurar antes de cortar porque eu acho que o acabamento fica melhor ainda. Quando a gente tem esse cuidado. E em cima, 4x1, tá? 4x1. Então, vou costurar aqui, depois eu vou cortar. Vou pegar esse aqui, vou costurar na sequência, vou costurar essa parte aqui do 4x1. Eu gosto muito de costurar na sequência, isso facilita muito pra fazer mais rápido, né, a costura. Quando a gente costura na sequência, a gente consegue produzir mais. Quando a gente costura um atrás do outro, sem precisar ficar cortando linha, né? Eu costuro muito assim, quando eu não preciso filmar, né, ensinar, tá? Então, costurei aqui, agora eu vou costurar aqui. Então, aqui, vou costurar nessa. Porque aí quando eu cortar, já vai estar costurado, né? Não vai estar solto. Pronto? Então, aqui eu vou cortar. Eu costurei depois, ó, só pra mostrar. Costurei, ó, a marcação que eu fiz tá aqui, eu costurei depois da marcação, claro, porque eu vou cortar em cima da marcação, tá bom? Eu preciso desse espaço de 4x4, então eu cortei em cima da marcação. E costurei, ó, aí fica costurado certinho, ó, tá vendo? Cortei aqui, 4x4 embaixo e 4x1 em cima. 4x1 em cima. E no forro também. Então, duas partes principais, ok? E os forros. O forro, eu vou marcar e vou cortar os dois juntos, tá? Vou cortar assim, ó. Vou dobrar aqui no meio e vou marcar. Os dois juntos não, vou cortar dobrado. 4x4, marcar aqui. E 4x1, marcar aqui. E vou cortar aqui. No forro. Pronto. Forro cortado, ó. 4x4, 4x4, 4x1. Pegar o outro forro. Fazer do mesmo jeito. Vou cortar só essa pontinha aqui do forro, que esse forro tá com uma sobrinha aqui. Esse desfiadinho aqui. Pronto. 4x4. 4x1. Cortar. Aqui e aqui. Prontinho. Forro, parte principal cortada. Parte principal cortada. E agora a gente vai colocar a aba, tá? Então, como é que a gente vai fazer para colocar a aba? A gente vai virar pra cá,
Ó, a gente vai colocar como, tá? Ó, a gente vai colocar a frente da aba com a frente da parte principal, tá bom? Eu vou colocar aqui antes, só pra falar pra vocês a respeito da nossa... Cadê? A respeito de etiqueta, tá? Então, quando a gente vai colocar a etiqueta, como eu faço pra colocar a etiqueta, tá? Vou falar aqui pra vocês bem rapidinho a respeito da etiqueta. Eu sempre marco o lugar que a gente vai colocar, colo a etiqueta centralizado, direitinho onde eu vou colocar e depois coloco os rebites, tá? Então, eu vou marcar aqui direitinho onde eu vou colocar a minha etiqueta. É importante demais, importantíssimo a gente ter a nossa marca, tá? A gente ter a etiqueta, colocar a nossa etiqueta nas nossas peças, tá? Então, eu escolhi aqui o centro, vou colocar a minha etiqueta bem nessa marcação que eu fiz. Eu sempre colo, uso cola de silicone, tá? Pra colar as minhas etiquetas. Colo a etiqueta. Depois que ela tá colada, é que eu vou e coloco o rebite. Isso pra quem costura a etiqueta é importantíssimo, tá? Pra sua etiqueta não ficar torta, pra sua etiqueta ficar bem colocada, tá bom? A minha cola aqui pra descer tá animada. Vamos lá, cola. Então, eu uso cola de silicone, tá? Eu gosto muito da cola de silicone. Pra gente utilizar na costura criativa, ela é muito boa. A cola universal, tem muitas colas muito boas, né? Eu acho a cola de silicone com valor muito acessível e ela é muito boa. Eu compro uma quantidade grande de cola e vou colocando nesse potinho que eu tenho aqui. Tenho até que repor. Então, coloco aqui bem centralizada, bem coladinha e uso o agulhão pra colocar aqui o meu rebite, né? Então, eu vou colocar os rebites, vou subir aqui pra vocês verem. Me perguntaram, eu ainda não respondi, mas eu vou falar em breve aqui nos stories do Instagram da Colorida a respeito de balancim e o que vale a pena, principalmente para quem tá começando, o que vale a pena, quais as matrizes que vale a pena comprar. Pra mim, o balancim, ó, colei, a cola seca muito rápido, assim, não é tão rápido como aquela cola instantânea, aquela cola universal, que é muito, muito mais rápida, né? Mas ela já dá uma aderência rápida aqui, tá bom? Então, colei, né? E vou utilizar aqui os rebites. Então, me perguntam muito a respeito do balancim, se vale a pena comprar o balancim. Pra mim, o balancim é o segundo equipamento mais importante para ter dentro de um ateliê de costura criativa, tá? Eu vou utilizar aqui eu utilizar o meio, mas só que eu não tenho o meio da cor prata, né, da cor níquel. Eu vou utilizar a cor níquel e eu vou utilizar, então, o número 1 aqui, tá? O rebite número 1. Então, pra mim é muito importante. Pra mim é o segundo equipamento mais importante, tá? Então, em breve eu vou falar mais a respeito do balancim. E eu quero gravar, eu tô esperando chegar umas matrizes novas para eu poder gravar uma aula completa para colocar na comunidade a respeito de... para dar, assim, muitas opções para as pessoas, né? Para as alunos da comunidade de matrizes, né? Mas vou falar um pouco nos stories a respeito das matrizes, assim, básicas para quem tá começando, tá? Comprar. Tem algumas, assim, que às vezes a gente compra algumas que a gente nem usa, né? E a gente nem sabia, porque quando a gente tá começando, tem uma tendência de comprar muita coisa, às vezes, que nem usa, no fim nem usa. Então é bom ter essa orientação do que comprar, né? Quais as matrizes mais importantes pra gente comprar. Mas eu sempre falo, compre, tá? Se você tá querendo realmente empreender, trabalhar com a costura criativa, é importante que você compre. E o balancinho, assim, que em custo-benefício, né, pra gente utilizar, que é muito bom pra o uso, é o Cardenas 100, tá? Você encontra também lá na JJ Fivelas, tá? Ele é excelente, a durabilidade dele é eterna, tá? Então, vale muito a pena ter o balancim, porque ele faz toda a diferença. Pra mim, o segundo equipamento mais importante dentro de um ateliê de costura criativa, tá? Então, uma das matrizes que a gente precisa ter matrizes de rebite, tá? A gente usa muito rebite. Então, eu indico e oriento comprar
dois para você começar, o número 1 e o número 3, tá? Tem pessoas que gostam de ter vários números. Eu mesma utilizo mais o número 1 e o número 3. Eu quase, porque o número 1 ele é menorzinho e o número 3 é grandão. Para etiquetas menores, assim, o número meio, ele é muito bom, tá? Mas, se você tá começando, compre o número 1 e o número 3. Para mim, é o que eu gosto mais. A minha tem há 15 anos. A sua o quê? Eu não vi o que você falou. Na verdade, assim, tem tanta mensagem, né? Eu não vi as mensagens. Eu não vi, Sil. Eu tava conversando, não vi, tá? Então, coloquei aqui. Coloquei rebite número 1 na cor níquel, tá bom? Então, vou apertar aqui no meu balancinho, tá bom? Então, eu utilizo mais e indico que se você for investir, invista em matrizes para rebite. A gente utiliza muito rebite para colocar em alça, para colocar em cursor, tá? Tanta coisa, sabe? Então, rebite é muito importante. Então, uma dica aí, duas, né? Se você for investir em balancinho, compre o Cardena 100, que vale muito a pena, tá? E nas aulas, na aula dentro da comunidade, e também vou falar um pouco nessa semana, dentro dos stories, vou falar um pouco a respeito do Cardena 100, por que o Cardena 100, tá bom? A respeito da marca e do balancinho, de por que ser 100, tá bom? Vou falar mais depois. E então, assim, essa matriz de rebite 1 e rebite 3, pra mim são os que eu mais utilizo mesmo, tá bom? Então, eu vou aqui, meu balancinho tá aqui atrás. Prontinho, ó. E agora, voltando aqui pra nossa aula. Então, essa semana vou falar mais de balancinho, tá bom? Porque me fizeram essa pergunta na caixinha que eu abri e eu ainda não consegui responder todas as perguntas da caixinha. Vou respondendo aí aos poucos à medida que vai dando tempo, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui, vou pegar a minha aba e vou colocar a minha aba bem na pontinha aqui, ó, de um lado, na pontinha, frente da minha aba com a frente da parte principal, bem na pontinha. Vou prender. Na pontinha aqui do corte de 1 centímetro, tá? A pontinha do corte de 1 centímetro de um lado. Aqui desse outro lado, eu vou trazer o meu zíper, né? A minha segunda parte, né? Porque essa parte eu prendi na aba. A segunda parte do meu zíper, eu vou puxar igual eu fiz nessa daqui. Então, vou puxar a segunda parte aqui e vou passar uma costura com retrocesso aqui, com retrocesso aqui no final. Então, aqui, nessa parte aqui de 1 centímetro, vai ficar bem certinho aqui, ó, o zíper bem certinho aqui. E aqui eu vou puxar mais ou menos na mesma altura aqui, presta atenção na altura que você dobrou, pra ficar na mesma altura daqui, tá? Que você dobrou, que você colocou pra fora aqui o seu zíper, tá bom? Então, vamos lá. Vou costurar aqui. Vou puxar o zíper aqui e vou começar com retrocesso. Ajeita bem. Puxa, ó, tô aqui com o dedinho segurando meu zíper. Puxa. E voltar aqui de novo. Puxa. Agora eu vou puxar meu cursor de novo. Sempre tem que puxar o cursor, né? Pra você não costurar torto. Senão você costura torto, se você não puxar o seu cursor. E costura o seu zíper. Ajeitar aqui. Costurou o zíper, ok? Agora a gente vai pegar o forro, tá? Então, o pedacinho aqui do meu zíper ficou pra fora, tá bom? Essa parte. E aqui ficou certinho aqui na parte de 1 centímetro, tá bom? Então, aqui tá a parte de 4 centímetros, que eu cortei 4 por 4, e 1 por 4, tá? Aqui onde eu costurei o zíper. Vou pegar o forro na parte onde tá o corte também, de 1 por 4, vou colocar aqui em cima, e agora eu vou costurar tudo, né?
Vou costurar, porque aqui eu não costurei, né? Porque não tem nada pra eu costurar, só costurei a parte do zíper. Vou costurar tudo. Vou costurar daqui até lá embaixo. Vou puxar aqui o meu cursor, pra não atrapalhar. Retrocesso no começo. E costura em cima do zíper, da dobra do zíper. Puxou o cursor. Até lá no final. Retrocesso. Pronto. Vou cortar aqui também a pontinha desse zíper. Meu isqueiro. Mesma coisa, tá? Selar aqui meu zíper. Selei o zíper. Vou abrir. Coloca o forro pra baixo. E agora a gente vai fazer a costura. Ó, aqui vai ficar assim, ó. A costura de acabamento daqui de onde a gente costurou, que tá unidinho aqui, até lá embaixo, tá bom? Onde tá o final do meu zíper. Então, eu vou fazer a costura de acabamento aqui. Eu não tô conseguindo ler as mensagens, tá, gente? Mas os alunas e alunos estão ajudando aí a responder vocês, tá bom? As dúvidas. Retrocesso no começo, pra não soltar essa costura. Puxa bem o forro, ajeita esse forro e retrocesso lá no final. Pronto. E é bem na pontinha, tá? Só lembrando aqui que é bem na pontinha. A gente vai unir depois o forro, então tem que ser bem na pontinha, bem perto aqui, tá? Não pode ser tipo 1 centímetro, tá? Pra fazer esse acabamento. Bem perto. Costurei de um lado, né? Aí ficou aqui parte principal e forro, né? Com a abinha aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Peguei aqui. Vou fazer do mesmo jeito, né? A parte aqui de baixo. Bem certinho aqui. E prendi. Vou costurar o zíper. Daqui de baixo, agora eu vou começar aqui de baixo, retrocesso, chegou aqui, vou puxar um pedacinho do meu zíper, tá bom? Mesmo jeito que a gente fez, mesma coisa. Vou repetir a mesma coisa. Retrocesso. Vou puxar aqui o meu cursor, para não me atrapalhar. E vou pronto. Agora eu vou pegar o forro, fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, né? Pegar o forro aqui. Se tiver algum... Ó, porque esse tecido aqui, ele não tem lado da frente e lado de trás, né? Aqui você vai colocar o seu forro de frente, né? Se tiver, né, o lado de frente com a parte de trás aqui do seu zíper da sua aba. Então, frente com frente, o forro aqui. Frente com frente, tecido de forro. Costura, retrocesso. Puxo o cursor. E retrocesso aqui. Pronto. Corta um pedacinho aqui do seu zíper. Cortei. Refila. Sela. Pronto. Puxa o forro. Faz a costura de acabamento. Mesma coisa, tá? Do outro lado. Retrocesso no começo. Bem na pontinha. Retrocesso no final, ok? Prontinho. Agora, a gente vai unir. Pronto, fizemos, né? Um lado, o outro colocamos. Agora, a gente vai unir frente com frente da parte principal, ó. Frente com frente da parte principal, a gente vai dar uma dobradinha aqui, ó.
na parte da aba. Frente com frente, vou prender. Aqui é a parte de baixo. Frente com frente. Ajeita bem. Frente com frente. Pegar aqui os prendedores. Agora eu vou arrumar aqui na lateral, ó. Lateral com lateral, tá vendo que é separado, ó? Né? Porque a gente cortou aqui os 4 centímetros. Então, tá separado. Laterais aqui. E lateral aqui também. Parte principal. Então, frente com frente da parte principal. Frente com frente da parte principal. Presa. Agora, a gente vai vir pro forro, tá? Ó. Agora, eu vou ajeitar aqui o forro. E vou colocar frente com frente do forro, né? Frente com frente do forro. Vou prender a parte de baixo aqui primeiro. Prender. Certinho aqui. Aqui. E nas laterais. Nas laterais do forro. Beleza. A outra lateral. Lateral. Pronto. Ó, prendi parte principal, frente com frente. Então, ficou de um lado a parte principal, do outro lado o forro. Vou costurar em todas as partes, tá? Que eu prendi aqui, ó, com o prendedor, as laterais, a parte de baixo, que é o fundo aqui da nossa necessaire, o fundo da nossa necessaire. No forro, a gente vai deixar um espaço aqui de mais ou menos uma mão, tá? Assim, um pouco aberta mesmo, tá? Uma mão. Aqui dá mais ou menos uns 10 centímetros, tá bom? 10 centímetros de abertura, tá? Pra gente desvirar com tranquilidade, com folga, tá? A nossa necessaire. Então, aqui no forro, a gente vai deixar esse espaço aqui sem costurar. Vou começar a costurar pela parte principal, tá bom? Tanto faz por onde você vai começar a costurar. Mas eu vou começar a costurar pela parte de baixo, tá bom? Da parte principal, porque aí, se tiver alguma coisa, eu vou ajeitando aqui nas laterais, tá bom? Mas, como eu cortei direitinho, depois eu costurei, tá tudo certinho, a tendência é que a minha peça fique o mais perfeita possível, tá bom? Então, vou costurar aqui com um pé de máquina, né? Que é a margem de costura de 0,5, tá bom? Que é o pé que eu tô utilizando aqui, tá bom? Que é de 1 centímetro. Vamos lá, costurando aqui na parte de baixo. Isso aqui é o estilo da necessaire que a gente tá acostumado a fazer, necessaire box, né? Necessaire box é assim, pra quem tá começando na costura, é o que a gente, uma das peças que a gente aprende primeiro, né? Agora aqui, ó, na lateral, né? Que elas são separadas aqui, vamos costurar a lateral da parte principal agora. Pé de máquina, margem de costura 0,5. Retrocesso, retrocesso. E aqui do outro lado. Lembrando que tem que estar, ó, certinho, ó, bem certinho, bem certinho. Não coloque um negócio torto, não coloque mais pra frente, mais pra trás, tá bom? Se tiver errado, se tiver torto, refaz, tá bom? Não entrega pra sua cliente qualquer coisa não. E aprenda a não fazer qualquer coisa de qualquer jeito, tá bom? Refaz se for preciso, refaz. Essa peça aqui, ela não vai ficar do jeito que eu quero, porque teve aqui alguma coisa que eu não gostei, tá? Mas só que não vai dar pra refazer no momento, tá bom? Mas não é uma peça que eu normalmente faço, né? Mas quando eu fiz aqui agora, teve alguma coisa que eu não gostei, talvez vocês nem percebam, mas eu sei, né? Não façam isso, não entreguem peça que vocês estão vendo que não tá perfeita, tá? Não tá, assim, perfeita dentro do que você dá conta de fazer, tá bom? Dentro do que você dá conta de fazer o máximo possível, tá? Agora a gente vai costurar, vou costurar um pouquinho aqui e deixar cerca de uns 10 centímetros aqui sem costurar, tá bom? Faça o melhor que você pode, mesmo que você seja iniciante, porque eu vejo muito iniciante falando assim, eu comecei agora, tá tudo bem, não tem problema. Só que o que você puder fazer para melhorar é bom para você. Sempre melhorar, já ter isso na sua cabeça, que você pode melhorar sempre, e fazer o melhor que você pode sempre. Fazer monstrinhos no começo é muito normal a gente fazer, tá? E tá tudo bem.
mas se esforce para fazer o melhor sempre. Mesmo que no começo você ache assim, complicado fazer um acabamento tão legal, eu também tô aqui sempre me aperfeiçoando para fazer um acabamento melhor a cada dia. Meu acabamento tá longe de ser perfeito, mas eu tento fazer o máximo que eu posso para que ele seja o melhor